O mercado literário de futebol foi um dos assuntos debatidos durante a primeira semana do esporte da PUC-Rio. Na mesa da Sala 102K, o professor do Departamento de História e o autor do livro Futebol Mania, Leonardo Pereira, o editor-chefe da TV Globo, Sidney Garamboni, e o gerente do Flu Memória, Daniel Cohen, debateram o tema. Segundo os palestrantes, o futebol ainda é pouco explorado nos livros, embora seja o esporte mais popular do país. O autor, Leonardo Pereira, contou que quando escreveu Futebol Mania, em 1998, a escassez de publicações era ainda maior. Foi uma tese de doutorado em 98, o que na época era uma novidade no campo da história, principalmente. Não existiam tantos trabalhos na história que tematizassem o futebol. De lá para cá, no entanto, passam esses 20, quase 30 anos, o que aconteceu foi uma dinamização dos estudos sobre a história do futebol em diferentes aspectos. Quando eu fui fazer esse trabalho, pela ausência de outros estudos, o trabalho teve que ser uma espécie de sobrevoo geral sobre toda a história do futebol, né? Então eu acompanho os vários clubes, os vários campeonatos, a seleção, diferentes aspectos do jogo, porque não existia essa história social do jogo constituída. De lá para cá, o próprio fato dessa história passar a existir permite que surjam trabalhos muito mais específicos, sobre dimensões específicas do jogo. Sidney Garamboni lamenta o fato de um país tão apaixonado pelo futebol não ter um mercado literário consolidado, como acontece na Argentina e na Espanha. Qualquer que seja a sua carreira, historiador, jornalista, marketing, de fazer livros sobre futebol. É um mercado ainda em expansão, é um mercado que o Brasil ainda não tem muita tradição. Você viaja, você vai na Espanha, na Argentina, vai nas livrarias, tem setores e setores sobre livros de futebol. Então acho que é um convite para as pessoas poderem escrever e editar livros de futebol. Livros são importantes para manter viva a memória do esporte e celebrar quem pavimentou o caminho. Na segunda palestra do dia, foi a vez de olhar para os ídolos de outros tempos. A mesa foi liderada pelo fundador do Museu da Pelada, Sérgio Pugliese, e composta pelo treinador e presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, Alfredo Sampaio, e os ex-jogadores William e Zé Mário. Sérgio acredita que o Museu da Pelada serve para informar as novas gerações sobre o passado. O objetivo dele é exatamente esse, né? É fazer com que as novas gerações conheçam os craques do passado, como deve ser na nossa vida, né? Eu gosto de saber quem foi meu tataravô, de onde é que, na minha geração inteira, saber se teve algum outro jornalista na família. Eu sempre gostei muito disso. Eu acho que no futebol hoje, o futebol vive um momento diferente, né? Não é aquele futebol do passado. Hoje é um futebol onde os ídolos são muito mais distantes do torcedor. Antigamente você encontrava um ídolo num bar, andando na sua rua, hoje isso é praticamente impossível, né? O ex-jogador Zé Mário destaca a beleza do esporte. Para ele, revisitar os ídolos do passado significa valorizar o futebol como arte. Bem, eu acho que o futebol brasileiro e o futebol sul-americano em geral, ele foi o futebol arte, é o futebol que encantava o povo. O torcedor brasileiro, ele não ia só para ver o time dele ganhar, ele ia lá para ver bons espetáculos. A valorização do futebol sul-americano, brasileiro, óbvio, é a arte. Então eu acho que quando a gente retrata essa arte, a gente está tentando pelo menos colocar na cabeça desses meninos novos que o futebol não é só ganhar, não é só correr, é praticar a arte, é jogar um futebol bonito. Eu acho que é muito importante a gente reviver esse passado, não simplesmente, é saudosista, não é saudosismo, é reviver o futebol que levou o Brasil a ser pentacampeão do mundo.